E o Mauro César, hein? No vídeo de hoje você vai conferir o que o jornalista falou depois da treta com o Juca. Ao citar o gol de barriga, ele fez agora o que acaba... Juca, pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, que eu acho um técnico limitado, por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, porque eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Não justifica a minha atitude intempestiva. Eu não acho legal, desculpa, eu não acho legal. Sim, já entendi. Não acho legal, desculpa. Já entendi, já entendi, Mauro. Mauro, já entendi. Do jornalista Já entendi. Hate, cara. Não levanta a voz comigo. Isso é verdade. Não levanta a voz comigo, ok. Eu já entendi. Então, fica até o final para entender todos os detalhes dessa polêmica e descobrir se a resposta do Mauro foi apenas um desabafo ou se ele realmente quis mandar um recado direto. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você acha que Mauro César exagerou ou estava certo em se posicionar desse jeito? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Pessoal, esse vídeo é um vídeo para dar uma satisfação a todos que acompanham o Posse de Bola e que não entenderam muito bem a minha reação intempestiva, exagerada e indelicada com o Juca Kfouri no programa dessa sexta-feira. Já conversei com o Juca, eu tenho meus motivos, e não são poucos, para não gostar de qualquer brincadeira que nos associe a torcedores dos nossos times. Mas eu poderia ter colocado isso para ele num outro momento de uma outra forma. Não justifica a minha atitude intempestiva, a minha reação intempestiva, mas eu gostaria de explicar para você que acompanha meu trabalho o contexto disso tudo. Bem, não é de hoje que eu venho travando uma luta muito difícil contra os haters. Enquanto está no território das ofensas, não é tão complicado. Dependendo das ofensas, né? Em alguns casos, as medidas têm que ser tomadas e mais de uma vez eu já tive que tomar medidas na justiça com êxito. Mas existe uma situação ainda pior, que é quando você se depara com ameaças, ou o tom ameaçador, ou a sugestão de que para que alguém haja com violência só por causa de opiniões sobre futebol. Muitos jornalistas, muitos comentaristas evitam certas análises mais contundentes justamente para não comprar essa briga. E eu respeito a posição dos colegas que agem assim, mas eu prefiro continuar trabalhando do meu jeito. Não são poucas as pessoas que tentam me rotular como se eu tivesse mudado a minha postura depois que as pessoas passaram a saber o meu time. Não mudou nada, rigorosamente nada. Quem me acompanha sabe que eu continuo sendo muito crítico com relação às coisas do esporte e muito crítico com relação ao Flamengo, seja o técnico, o dirigente, o jogador ou até a torcida, se agir de uma maneira que eu acho que está errado. Mas, evidentemente, aqueles que não gostam de mim ou que passaram a não gostar de mim pelo fato de eu torcer por um time que eles eventualmente não simpatizam, até detestam, têm uma visão torta com relação à minha conduta, que nunca mudou e não vai mudar. Vai mudar. Mas recentemente coisas graves aconteceram, inclusive as devidas providências estão sendo tomadas e não me faltam motivos para não querer nem um pouco alimentar essa imagem como se nós fôssemos, digamos, representantes dos nossos times, tá? O Juca não faz isso por mal, é uma simples brincadeira. Mas o contexto me levou a ter uma atitude que eu não deveria ter tido, intempestiva, inadequada, mas não é de graça, não é fácil, acredite, não é fácil você lidar com esse tipo de situação, por conta de opiniões sobre futebol, que passa longe desse assunto mais importante. Inclusive, não é de hoje que eu já evito me manifestar sobre assuntos ligados à política, porque já é uma carga muito pesada falar sobre futebol e lidar com esse tipo de situação. Então até eu evito para poder me preservar e ter condições de fazer o meu trabalho. É evidente que os abutres já estão tentando aproveitar para rotular, para comentar, para tentar conseguir alguma audiência. Os abutres estão aí para isso, né? Afinal,
é isso que eles são, mas para você que acompanha o trabalho, para você que eventualmente não entendeu, para você que tá até com uma bronca comigo, porque acha que eu passei do ponto, e passei do ponto, óbvio que eu passei do ponto. Eu gravo esse vídeo para dar uma explicação e dizer que a luta contra os haters vai continuar, que as devidas providências estão sendo tomadas com relação a quem recentemente ultrapassou demais o limite entre a crítica, entre o que é razoável, né? Nas discordâncias que você pode ter com relação a algo que seja comentado por mim ou por qualquer outra pessoa, e o viés que já vai para o lado da violência, né? Isso não dá para tolerar e a gente vai sempre estar brigando contra isso, tá? É isso, muito obrigado aí pela atenção, saudações. Vocês não notaram a malícia de Arnaldo Ribeiro, o bullying que ele fez com o Mauro César ao citar o gol de barriga? Ele fez agora o que a cara... Juca, pelo amor de Deus, Juca, esse papinho de torcedor comigo não gosto disso. Meu Deus do céu. Você acha que eu vou... Fica parecendo que eu critico o Renato, porque eu acho um técnico limitado por conta de um gol de barriga, porque eu sou Flamengo. Não me coloque nessa coisa não, porque eu não gosto dessa bobaginha de torcedor não. Meu Deus do Estamos aqui céu. com profissionais, não curto isso não. Numa boa, por favor. Então, Meu Deus agora é o do seguinte, céu. vamos falar do Cruzeiro, que vocês Eu estão... não acho legal, desculpa. Eu não acho Sim, legal. já entendi. Não acho legal. Desculpa, Já não acho entendi, legal. já entendi, A gente é Mauro. do outro lado do tempo Mauro, todo, já porque as pessoas entendi. querem ser tipo do jornalista pra Já ficar entendi. fazendo hate, cara. Não levanta a voz comigo. Isso é verdade. Eu Não vejo isso, levanta eu a tenho voz direito. comigo, ok. Eu já entendi. Não tô levantando Ok. a voz. Levantou. Porque eu não brinco assim com Levantou. ninguém. tudo Pois bem, é, eu tudo brinco. bem. Eu Você gosto de brincar. brinca com quem Eu gosta. brinco. Pois é, tudo bem. Isso é fanfarronice, né? Conversa de Renato Gaúcho. Pô. Não vou perder meu tempo falando de fanfarronice de Renato Portaldo, pelo amor de Deus, né? Aliás, a boa vontade do Renato é incrível. Até o Arnaldo consegue colocar a competição que ele chama de segunda divisão, que é a Copa Sul-Americana, como uma competição importante para valorizar o momento do Renato. Eu não sei se o Arnaldo contrataria o Renato se ele fosse dirigente. Eu jamais o faria, né? Tenho aqui as minhas chamadas convicções com relação ao trabalho desse treinador. O Bahia é decepcionante. A própria entrevista do Rogério Ceni no final da partida deixou isso claro. Ele até falou, não construímos, não marcamos, não competimos, não fizeram nada. Situação muito fraca. Eu acho também que o Bahia é um pouco superestimado. O elenco do Bahia é bom, mas não é esse elenco todo, não é esse time todo, tá? Tá muito longe dos principais. Ele tá ali numa posição boa, ele vai ficar brigando ali naquele segundo bloco, mas também não tem esse elenco tão fantástico assim. É muito bom em relação ao que o Bahia teria se não fosse SAF. E é um elenco muito caro para os padrões do futebol do Nordeste, sem dúvida, pelas circunstâncias específicas de ser uma SAF, pertencer ao grupo do City, essa coisa toda. Mas está aquém, evidentemente está aquém. Não adianta você ganhar a Copa do Nordeste e jogar tão mal como jogou contra o Fluminense. A partida foi muito ruim mesmo, e a eliminação foi absolutamente justa, né? No jogo que eu achei assim, um jogo de muita energia, né? Muita pressão do Fluminense, mas tecnicamente um jogo fraco, um jogo bem fraco. Um jogo de... Uma coisa é a emoção de uma classificação com 2 gols. A outra é a qualidade técnica do jogo. Jogo bem aquém mesmo. Emoção é uma coisa, qualidade técnica é outra. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que Mauro César fez bem em se pronunciar publicamente após a treta com o Juca, mostrando firmeza e defendendo sua posição? Ou acredita que ele poderia ter evitado a polêmica e deixado o assunto esfriar? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!